credo, porque esse fio tá bem no meio da minha cara. Não gostei, não. Vamos procurar outro, porque esse aqui tá pronto, um filtro limpo. Vamos livear, live ligeira, são 11 da noite aqui. Hoje fizemos 30 graus. 30 graus, gente, na Bélgica. Finalmente. E aí, vamos contar uns babados? Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de expectativa, de organização? Tava aqui organizando as finanças, batendo um papo com a galera. O pessoal vende muito a ideia de que vender online é ficar rico, né? E aí eu tava batendo papo com uma amiga minha que fez um lançamento agora e ela pagou 70 mil reais de tráfego, né? E ela vendeu um ticket de 489 com 500 reais. E ela pagou por aluno 150 reais. Então as pessoas dizem, faturei quantos 100 mil? Tá, e quanto é que desse pedaço ficou pra ti? Tá, de verdade. Então assim, vamos trabalhar com a realidade. A internet tá com muita ilusão, tá com muita coisa, muita fantasia. Sempre foi assim, mas eu acho que tá um pouco mais. É todo mundo vendendo curso para terapeuta, os terapeutas vão dormir pobre e acordar rico. Gente, não existe isso não, tá? Não existe. Você que trabalha com terapia, bote uma coisa na sua cabeça. O que paga as suas contas é consultório. Consultório paga boleto, tá certo? Quando você conseguir pagar todos os boletos com consultório, é que você vai pensar em outras possibilidades para você poder avançar o seu negócio, para você poder crescer, tá? Você vai fazer programas de ensinamento, de mentoria. Eu tô fazendo live, viu? Abaixa isso aí. Começou. Começa a live e liga a televisão. Quer dizer, casamento tá difícil de manter. Muito difícil de manter. Oh, Deus. A gente vai abrir a turma do Além de Bert agora, depois a gente vai abrir a turma do Comunicação. Por quê, Liliane? Eu sou formada em comunicação também, né? O curso de comunicação nosso, comunicação inteligente, ele abraça várias vertentes. Só que tem um ponto muito importante que é a construção da comunicação. O que é que eu vejo? Que as pessoas, elas têm uma dificuldade, elas sabem que tem um problema de comunicação, às vezes com o chefe, às vezes com o marido, às vezes ela sabe identificar o lugar que ela tem um problema. Só que ela tem uma dificuldade de construir uma nova narrativa, de construir um outro jeito de falar. Ela fala, mas eu não sei fazer diferente e eu não tenho ideia de por onde eu vou começar. Eu não tenho ideia de como formular essa frase, de como formular essa ideia de outra forma que não seja agressiva, que não seja impositiva, né? Nós temos várias, a nossa comunicação, ela é imperativa, impositiva, intromissiva. Eu sou terapeuta, quero trabalhar com comunicação, eu acho que os temas se conversam totalmente, porque a terapia é um processo de comunicação. A terapia trabalha justamente com o sintoma da fala não dita. A fala não dita, ela vai narrar todas as nossas conversas, certo? Nós não falamos o idioma, nós primeiro falamos o idioma da nossa família, depois nós falamos o idioma das nossas dores, mas nós não sabemos disso. Nós nos comunicamos através das dores da nossa infância, sempre tentando curá-la, sará-la ou repeti-la para transformá-la em uma coisa melhor. Então, a nossa comunicação, ela é direcionada, ela é margeada, ela é organizada, ela é definida pelas feridas da nossa criança. Então, e aí é muito complicado porque uma criança ela não vai saber se comunicar bem. Uma criança não vai saber falar com o chefe, uma criança não vai saber resolver uma reunião, uma criança não vai conseguir falar com outro adulto. E isso não quer dizer que eu tenha uma postura infantil, não quer dizer que eu tenha um vocabulário infantil, quer dizer que eu não tenho a construção madura da comunicação. Eu construo a minha comunicação ainda com uma linguagem muito primária, muito infantilizada, até às vezes adolescente. Vamos se situar. Qual é a comunicação da criança, Liliane? A criança, ela pede. Né? Vamos para os 3 pilares. Criança pede, adolescente exige, adulto negocia. A criança, ela tem aquela comunicação de pedir. É aquela pessoa que tudo ela quer. Todo mundo tem que estar servindo ela, tem que estar fazendo alguma coisa para ela, por ela, de qualquer jeito. O adolescente é aquela pessoa que tudo põe defeito. Não quero, não gosto, não vou.
É aquela pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom, né? Quem viaja com adolescente, por exemplo, você vai viajar para a Europa, não leve um adolescente a gastar dinheiro, né? Porque ele já sabe reclamar. Então, eu fico nesse lugar. Se a minha dor foi da infância, eu tenho uma comunicação de exigência. Se a minha dor foi na adolescência, eu tenho uma comunicação de reclamação. Não aprendi a negociar ainda. A Gisele está falando aqui, as mulheres que eu atendo não conseguem falar o básico dentro de uma relação. O que é o básico dentro de uma relação? De qual relação? De homem e mulher? A gente precisa lembrar que nós, mulheres, não somos treinadas para sermos mulheres. Nós somos treinadas para sermos meninas. E meninas não têm comunicação básica para um relacionamento porque meninas não se casam. Entende? Então, nós somos criadas para sermos meninas, bobinhas, frágeis, de vestido rodado, florido, né? Bem dóceis, né? Bem suscetíveis, bem adolescentizadas, bem infantilizadas, bem bobinhas. Uma mulher como eu, por exemplo, que fala grosso, que se impõe, que estuda demais, ela não é bem vista. Eu já fiz algumas lives aqui, eu tenho altas habilidades, né? Então, a mulher com altas habilidades, superdotação, ela é super mal vista. Eu fui expulsa da escola várias vezes. As minhas alunas, a maioria, foram expulsas também, porque também tem o mesmo sintoma. Porque a mulher com altas habilidades, ela pergunta. Ela é uma criança que na sala de aula ela quer saber mais, ela busca mais informação. E a menina que pergunta, que questiona, ela é indisciplinada, ela é faladeira, ela é questionadora, ela não é bem-vinda. O menino que pergunta, ele é um vanguardista. Então, quando a gente fala assim, as mulheres não sabem falar o básico dentro de uma relação, não vão saber mesmo. Porque elas não foram ensinadas a se relacionar através do diálogo. Elas foram ensinadas a se relacionar através do serviço, de servir. Ser uma boa mulher é servir, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é cuidar do marido, é fazer uma comida, é lavar uma roupa, é arrumar uma casa, é comprar flores. Então, a comunicação das mulheres, ela é silenciosa, ela é braçal. Por isso que ela não sabe se comunicar, ela não sabe elaborar ela não tem uma construção verbal boa. Porque a mulher que fala, ela não é bem vista, ela não é bem-vinda, ela fala muito. E por isso que as mulheres desenvolvem tanto transtorno alimentar, né? Porque a anorexia é uma doença feminina. Por quê? Porque ela passa a vida engolindo. Então, engolir problemas, engolir situações é o lugar que ela foi treinada. E aí, quando ela tem situações em que ela foi obrigada a engolir, ela passa a engolir mais e a engolir mais, ela vai descontar na comida. Ela vai descontar na comida. Então, a gente vai vendo que uma coisa leva a outra. Eu entendo o que você quer dizer, que elas não sabem dizer o básico, é que talvez para você que já começou a estudar, que já tem acesso a outras situações, ou às vezes tem uma habilidade maior de comunicação, isso seria tão fácil de ser dito, né? Porém, entretanto, todavia, eu já atendi casais, há muito tempo eu parei, eu tenho especialização em casais. Você vai ver o quanto eu não sou permitida a dizer essas coisas. A Virginia Satir fala muito disso, né? Da liberdade do sentir, a liberdade do pensar, a liberdade do falar. E nós não somos livres para falar, nós não somos livres nem para sentir, né? Nós não somos livres nem para ter raiva, nós não somos livres nem para não gostar. Nós não somos livres para não estar contentes com aquilo que nos é oferecido. Então, imagina se a gente não é livre para sentir, como é que a gente vai ser livre para falar, né? Eu discuto muito com o meu marido, eu falo que a gente briga todo dia para não perder o costume. E aí, quando eu falo as coisas para ele, eu sou muito... A pessoa casou comigo, não precisa de mais nenhum problema na vida. Eu sou muito objetiva e direta nas minhas coisas. Eu não negocio aquilo que foi combinado. E eu deixo isso muito claro. E quando eu deixo isso muito claro, eu digo logo pro meu marido, e eu sei que pra você eu sou grossa, eu sou ignorante, eu sou chata, eu sou pertinente, eu sou vários adjetivos. E eu sou somente uma mulher, que assim como um homem não abre mão dos seus direitos. Só que um homem pode fazer, uma mulher quando faz é mal vista.
Então eu falo muito dessa forma, né? Eu digo, olha, eu vou comunicar algo para você, porque eu não estou pedindo nem a sua autorização, nem o seu consentimento, nem que você se agrade com isso. Eu estou lhe comunicando que eu vou fazer algo. Porque, enfim, somos casados. E aí eu comunico, que ele observa e diz que eu sei que você não está acostumada a lidar com uma mulher assim. Com uma mulher que diz o que quer, que diz o que pensa, que diz o que sente. E que talvez isso mexa você de muitos lugares. Mas eu quero lhe dizer que eu não me calo, eu não me silencio. Tá certo? E aí isso gera nele uma nova organização, né? E em todos os lugares que eu passei na vida, eu tive... Ele tá aberto, você pode comprar, ele é gravado, tá? Ele é gravado, vale muito a pena, não é porque eu fiz não, tá? Mas é porque a galera me dá muito feedback bom desse curso. E aí, de tempos em tempos, eu abro aulas ao vivo e quem já comprou tem direito a participar das aulas ao vivo, tá? Você não precisa pagar 2 vezes a mesma coisa, não. Mas essa construção da comunicação, ela é muito interessante. Eu tenho uma amiga que a gente fala no grupo, aí ela escreve assim, mande o endereço, coloque aí o número, faça não sei o quê. Aí eu digo, bom dia pra você também, meu amor. Já me deu ordem tão cedo. Aí ela faz, eu tô dando ordem? Eu faço, tá. Você fala, dando ordem. Ela, eu não falo não, eu só tô dizendo o que é pra fazer. Porque eu tô tão acostumado... Que aí vem, né? Nós somos povos colonizados, a gente está tão acostumado a falar de forma imperativa e impositiva que a gente nem sabe onde começou o conflito. Porque a gente nem sabe que horas a gente está ferindo alguém, que horas a gente está machucando alguém. A gente sabe a hora que foi machucado, mas a gente não sabe a hora que está machucando alguém. E às vezes isso passa. E tem um outro agravante, né? Se eu for o TDAH piadinha, porque, né, altas habilidades, o TDAH e o piadinha, eles estão muito associados. Por quê? Pensamento rápido. O pensamento do humor é um pensamento rápido. A comunicação do humor é justamente essa comunicação que tem um time, né? O TDAH piadinha, ele é muito piadinha o tempo todo. Só que ele não consegue perceber quando é que a piadinha machuca, quando é que ele tá rindo sozinho. Então, a gente vai tendo sempre esses delays e esses ajustes na nossa comunicação, porque a gente não tem consciência do que diz, né? Eu pedi um contato de uma cabeleireira para uma colega e ela falou que sempre achou as minhas luzes feias. E aí você falou, eu só pedi uma indicação. Pois é, nós temos esse mau hábito. Nós somos extremamente intromissivos na vida do outro. Nós somos extremamente opinadores, geradores de opinião. E aí eu preciso ver também essa questão do filtro, né? Então, assim, por exemplo, a pergunta mais idiota que eu escuto de vários profissionais desde que eu fiz a minha cirurgia, quando eu fiz mamoplastia e abdômen, e o seu marido gostou? E eu fico olhando para a cara da pessoa, eu digo, desde quando a minha relação com o meu marido é pauta dessa conversa? Desde quando cabe a você o usufruto ou não do meu corpo por parte do meu marido? Desde quando o meu corpo é para o usufruto de um homem ou não? Pergunte para mim se eu estou bem, se eu estou satisfeita com o resultado, se eu gostei, se eu estou confortável com o meu novo corpo. Ah, Leiliane, você é muito chata. Não. Dentro do dito está o não dito. Então, quando alguém olha para mim, e eu discuti muito isso na época da minha cirurgia, quando alguém olha para mim e diz, nossa, seu marido vai adorar. Dentro do dito está o não dito, quer dizer, seu marido vai adorar agora ter sexo com esse corpo que você fabricou para ele. E eu fico olhando assim, quando foi que a gente criou essa narrativa? Então as pessoas têm, nós temos um comportamento muito invasivo nas nossas falas. E, como dizia o Helling, a gente não apela para a consciência quando acha que fez algo bom. Então, por exemplo, na época que eu queria engravidar, se eu fizesse esse comentário em qualquer roda, em 10 minutos eu tinha contato de 20 médicos, 20 receitas de opinião, e etc, etc, etc. E eu dizia, mas em que momento eu pedi essa intromissão? Porque aí isso o Hellinger falava bem, né? Essa questão da ajuda,
que ele fala no Ordens da Ajuda, a gente vai estudar ele na quinta-feira, né? Essa ajuda intromissiva, quando ele diz, né, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, eu falo, gente, mas precisa um alemão vir lá da Alemanha dizer isso? Não era para ser óbvio pra gente? Não. Não é óbvio pra gente porque nós somos colonizados. A gente tá até hoje querendo colocar roupa no índio. Então eu olho para outra pessoa e do jeito que o português chegou para nós e olhou para o índio e disse, você tem que falar português, você tem que ser cristão e você tem que vestir roupa, nós repetimos esse comportamento, né? Eu olho para a pessoa e digo o que ela tem que vestir, o que é que ela tem que falar, como é que ela tem que viver. Então é um pensamento extremamente imperativo, impositivo, eu imponho a minha opinião em cima do outro. E como ele é imperativo, o imperador ele não aceita ser contestado nem frustrado, quando o outro não faz o que eu quero, eu fico com raiva dele. Aí eu entro no triângulo perverso, né? Eu fico com raiva porque ele não fez o que eu queria. Por quê? Porque não é uma dica, não é uma sugestão, é uma ordem. Quem é você para não cumprir as minhas ordens? Então a comunicação, a terapia, todos os pensadores, a gente vai costurando ele no nosso dia a dia, entendeu? Quando alguém me pergunta assim, quais são as ordens do amor, quais são as ordens da ajuda? Eu digo, vamos escutar. Aprenda a ouvir, aprenda a acolher, basta isso. Basta isso. O resto vem. Só que nós não conseguimos acolher o outro. A gente está sempre, sempre criticando, cobrando e exigindo. Gente, Deus nos acuda. Eu vou contar outro segredo para vocês. Se você tiver ferida de rejeição, a sua primeira linguagem é a rejeição. Você rejeita. Na primeira camada. Então, na primeira camada, tudo que eu falo, você diz não, mas é porque você está sempre contestando. Então, eu digo, você quer vinho? Eu queria mais, é porque... Nossa, mas esse vinho é bom? Mas esse vinho eu não sei de onde? É porque não sei o que, é porque... Ela não consegue simplesmente dizer sim, quero, ou não, obrigada. Ela precisa argumentar. Ela tem uma crise de angústia ali, né, na rejeição. Essa é a primeira fase da rejeição. A primeira fase da rejeição a gente percebe na comunicação. Na segunda fase da rejeição, eu vou ter problema de aprendizagem. Porque se eu não aceito nada, eu não aceito o que o outro ensina. Eu contesto. Eu confundo com transtorno opositor de conduta. A criança rejeitada, ela vai passando as camadas. Ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Depois, ela vai ter dificuldade de relacionamento. Porque quanto mais ela for amada, mais ela sofre. Porque ela não sabe lidar com aquilo, ela não conhece. Quanto mais ela for cuidada e amada, quanto mais atenção ela tiver, mais ela vai sofrer. Mais ela entra em crise, mais ela procura conflito, mais ela quer sair desse relacionamento, mais ela quer que ele vá, que ele me traia, que ele faça alguma coisa para poder sair daqui, porque eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com esse lugar que a coisa funciona, né? Que a coisa é leve. E como eu não sei ser leve, a leveza do outro para mim é pesada. Como eu não sei ser bacana, o outro ser bacana pra mim é pesado. Eu queria que ele fosse louco, estressado como eu, a gente brigasse todo dia. Então, a criança rejeitada, ela vai ter várias sequelas no relacionamento, na comunicação, na aprendizagem, em vários níveis de acoplamento, tá? Que são muito confundidos. Eu tenho muito diagnóstico, eu recebo muito diagnóstico errado, né? Não trabalho com diagnóstico, não faço avaliação neuropsicológica, não tenho especialização para isso. Mas o pessoal pede para eu ler. Quando eu leio, eu digo... Não precisa nem ler muito, né? Não precisa nem ler muito, já morre na entrada. Mas na comunicação, quando você aprende a ouvir, gente, esquece. Se você fizer comigo, não são turmas que eu tô abrindo agora, tem uma que tá aberta. Comunicação e foco em solução, esquece. É caminho sem volta. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Você vira um monstro. Porque é muito difícil a pessoa te enganar. Você fica, Tá. Hoje eu vi um treinamento que a menina vende a mentoria dela por 100 mil reais. Aí uma das alunas dela, da mentoria de 10 mil, vendeu 3 milhões. Aí ela disse assim, se você já vendeu 3 milhões, tá na hora de você vir para a mentoria de 100 mil. Aí ela não está chamando a menina, porque a menina precisa da mentoria de 100 mil, está pronta para...
Mas é porque eu já sei que você pode pagar. Eu perdi essa venda. Eu sei. Então, dentro do dito, está o não dito. Né? A gente que trabalha com o quadrado da comunicação, eu sempre falo, gente, o quadrado da comunicação salvou meu casamento. Eu que estou casada com um gringo, Jesus, que além da barreira do idioma, a gente tem a barreira cultural, a barreira dos entendimentos. Credo. Eu brigava com meu marido de manhã, de tarde, noite, de madrugada. Porque o meu marido tem o ouvido do pedido. Então eu dizia, menino, que queijo bonito. Eu virava as costas e ele tava com queijo na mesa. Eu não pedi para comprar queijo. Eu não quero queijo, só achei bonito. Mas você disse que era bonito. Na cabeça dele, ele tem o ouvido do pedido. Na cabeça dele eu pedi. E ele também tem a fala do pedido. Então ele dizia, tô com fome. Eu disse, ele tá com fome. Quem tá com fome não sou eu, é ele. Aí eu subia fazer minhas coisas, quando eu descia, eu digo, agora eu vou limpar a cozinha, que ele já comeu, né? Mas tu comeu o quê? Tô te esperando. Tu disse que tava me esperando? Não, mas eu disse que eu tô com fome. Eu digo, mas tu disse assim, eu tô com fome, eu estou esperando você fazer alguma coisa pra eu comer? Não, mas se eu tô com fome... Aí eu, uma pessoa sindicalista... Por que você acha que eu sou sua empregada? Por que você acha que eu sou mulher, eu tenho que fazer sua comida? Aí eu entrava na minha loucura. Quando eu aprendi o quadrado da comunicação, eu digo, gente, ele tem o ouvido e a fala do pedido. Por isso que tudo que eu penso, quando eu olho, ele já comprou, sem que eu tenha pedido. E tudo que ele fala, ele espera que eu faça sem que ele tenha pedido. Aí tu imagina 15 anos dessa novela. 15 não, que com 10 eu aprendi o quadrado. 9, 10 anos eu aprendi, aí ficou mais fácil. Às vezes a minha filha olha pra mim e fala, a senhora tá ficando com o ouvido igual ao do papai, achando que tudo é um pedido. Porque aqui eles aprendem isso na 4ª série. Aqui eles aprendem quadrado da comunicação na 4ª série. A gente tem que pagar um curso para aprender. Alguém tem que traduzir, entendeu? Então não é interessante que a gente tenha poucos conflitos. Por isso que a gente não é ensinado a não ter conflitos. A fazer uma boa escuta, a fazer uma boa construção de palavras. A gente é ensinado sempre a acusar, a criticar, a apontar o erro. Né? A gente fala que o brasileiro ele é apaixonado pelo culpado. É muito bom a gente ter um culpado, cara. Tudo isso tem herança da colonização, tá? Então, quando eu estava mostrando ontem o livro do Helen da questão do problema. Por que a gente é apaixonado pelo problema? Porque nele nós somos inocentes, gente. Em toda a história que eu conto, eu sou inocente. Por isso que eu não quero modificar ela. Eu não posso ficar sem ela. Eu quero que ela continue. Eu quero continuar dizendo o que o outro fez pra mim, ou o que ele fez comigo. Eu vou atualizando. Aí tu não sabe a última, essa semana. Por quê? Eu vou indo. Tá? E eu vou contar um segredo pra vocês. Anota. Anota. A pessoa que se acostuma com essa história de problema, ela é a pessoa pedra na água. Anota aí. O que é uma pessoa pedra na água? Sabe quando você joga uma pedra na água? Faz assim, aquela onda? Pronto. A criança que aprendeu que ela vai ter a atenção dos pais quando ela estiver doente, quando ela cair, quebrar o pé, etc. Ou seja, ela tem atenção quando ela tem um problema ou quando ela está numa situação de vulnerabilidade, ela vai ter sempre uma nova emboscada para contar. Todo dia ela tem um problema novo para contar. Só que é assim, por exemplo, eu fui andar de bicicleta ali, caí e torci o pé, certo? Aí eu não vou pro médico para consertar o pé. Não, eu vou ligar pro meu marido que tá não sei aonde, eu vou ligar pra minha mãe que tá lá no Ceará, eu vou ligar pra minha tia que tá na Bahia, eu vou ligar pro meu vizinho, eu vou fazer a onda, eu jogo a pedra na água para fazer a onda. Eu saio jogando isso na vida de um monte de gente ao meu redor que não vai consertar o meu pé. Mas porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que a dor vai trazer as pessoas para mim. E aí eu vou jogar, alguma delas vai vir me dar colo, me dar carinho, me dar afeto. Então essa pessoa, todo dia ela tem um problema novo. Todo dia ela fura um pneu do carro, todo dia ela leva uma queda, ela é assaltada. É aquela pessoa que todo dia ela tem uma desgraça para contar. Porque ela contamina a egrégora dela com isso, sabe? A gente tem uma egrégora que a gente contamina com solução ou com problema. Você vai conhecer gente que você fala assim, nossa, mas fulano nasceu com a bunda pra lua. Tudo pra ela dar certo. Tudo. Eu sou essa pessoa. Tudo que eu quiser, não se preocupe que vai dar certo. Só que eu alimento a minha egrégora com isso o tempo todo.
A pessoa viciada em problema, ela alimenta a egrégora dela com o quê? Com problema, história triste, problema, história triste, problema, história triste. Ela não sai do lugar. Por quê? É o que ela está alimentando. É o que ela está alimentando. Você já viu orquídea, que se você regar ela com água azul, a florzinha fica azul? Com o que você regar a sua planta, ela cresce. Ela vai ser contaminada ou não. A nossa egrégora é isso. Ela é resultado das nossas contaminações. É fácil? Não. Todo mundo tem problema. Eu tenho vários. Mas não boto eles na mesa. Só contamina a minha egrégora com o que eu quero que volte pra mim. Tá? Tudo maravilhoso, tudo lindo, extraordinário. Pode o mundo tá caindo na minha cabeça. E eu ensino muito isso no Foco em Solução. Eu falo, gente, não existe problema na mesa. Existe testemunho. Não existe ferida na mesa. Existe cicatriz. Acabou. Quando eu fiz a cirurgia no Brasil, eu tive um maior problema. Tive um monte de problema. Cheguei aqui com pus pra tudo quanto era lado, com ponta aberta, com tudo que você imaginar. Sabe o que foi que eu disse pra alguém? Nada. Caladinha. 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 Depois que eu resolvi, foi que eu fui comentar com alguém. Disse nada, que eu não vou dar oportunidade pro inimigo se levantar. Não dou ideia, não vou dar ideia pro inimigo. Mas a pessoa, de novo, a criança ferida, que aprendeu que ela só tem o pai e a mãe, ou alguém, quando ela tá doente, quando ela tá sofrendo, ela vai multiplicar esse sofrimento por 10, por 1000, para ter a atenção de alguém. E aí é que entra a dinâmica do predador e da vítima. É nessa situação. Essa pessoa que precisa de uma nova situação para chamar a atenção, ela vai encontrar com um predador que sabe que ela é um alvo fácil. Tá certo? Eles se identificam. Então, nessa situação é que a gente está falando de predador e vítima, porque os dois vão se retroalimentar. Mas nós não estamos falando aqui de crime, tá? Nós estamos falando de violência, estamos falando desse modelo de relacionamento, tá? Da discussão, da briguinha, você não sabe o que eu tava numa loja, você não sabe o que a vendedora disse pra mim. Você não sabe como o caixa do supermercado me tratou hoje. Você não sabe como o porteiro do meu prédio hoje. São relações do dia a dia, tá? Do dia a dia, onde esses conflitos vão sempre se repetindo. Não estamos falando de crime, muito menos de violência, tá? Nunca utilize isso, nunca utilize essa história de vítima e predador quando você tá falando de crime, tá? Crime é crime. Crime é crime. Existe uma vítima e existe um criminoso. Fim de conversa. Isso não tem nada a ver com ordem de amor, ordem de ajuda e constelação, não. Pelo amor de Deus, tá? Outra coisa, o Hellinger diz para você colocar vítima e predador de frente um pro outro. Não faça isso. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Eu contesto muitas coisas que o Hellinger diz. Não estou dizendo que eu não gosto dele ou que ele seja ruim. Mas eu contesto várias questões. Né? Existem várias questões que ele traz que são Germany, que são coisas daqui, da Europa, que não vão se aplicar para nós, Latinoamérica. Essa é uma delas. Me explica como é que eu vou colocar predador e vítima um de frente para o outro se todo dia a gente está tendo estupro coletivo de meninas de 10 anos de idade. De 12 anos de idade, no Rio de Janeiro. Não só no Rio, em vários lugares. Me explica. Então, isso não é uma prática terapêutica. Isso não é replicável. Tá? Isso não é replicável. Não dá. Na teoria dele, dá. Nos atendimentos dele, dá. Na nossa realidade, não dá. Não dá. Hoje eu tava vendo uma delegada que ela... Enfim, a menina denunciou o irmão. E aí, quando ela denunciou o irmão, era o irmão, o pai, o tio, o avô. Todo mundo abusava da menina há não sei quantos anos. E a avó sabia. E a avó não disse que não ia se meter nessa história. Só quem acolheu essa menina foi a vizinha que foi denunciar. Como é que eu vou praticar o que um alemão faz na Alemanha num lugar desse? Me explica. Não dá, gente. É white people problem. Não dá. Não dá. Mas cabe a nós, como profissionais, termos a nossa adaptação, tá? Não é só eu jogar nas costas dele e dizer que o que ele fez está errado. Dentro da logística dele, aquilo ali deu certo. A nossa logística é outra. Leiliane, mas eu não atendo isso, porque eu atendo a classe A. Eu também. Tem mais problema ainda. Só que é abafado, não sai no jornal, tá? Eu já atendi filha grávida do pai, tá? Já atendi. Gente famosa. Probleminha de droga, probleminha, né, de coisinhas. Várias coisinhas, gente. Gente grande,
tá? Gente grande. Tem o mesmo problema, só que é mais abafado. Não sai no jornal, não sai no Cidade Alerta, entendeu? Não vai sair no Cidade Alerta, mas existe do mesmo jeito, tá? Vamos embora. Pedir a Deus que a live fique salva. A gente se vê. Cheiro.